volta a ver Matrix, aquela analogia da pílula vermelha e da pílula azul, que eu acho que é mais atual do que nunca, né? Um filme de, sei lá, 20 anos atrás. Essa metáfora que criaram, né, a pílula vermelha. Você escolhe enxergar a realidade, sair fora da sua zona de conforto. Ou pílula azul que você toma e volta ao seu mundo. E fica lá na sua zona de conforto. No seu tranquilo. Está no momento que todo mundo vai ter que fazer essa escolha. Oi, gente. Estamos começando mais um Papo no Café. Eu sou Manuela Mello e eu estou com duas presenças ilustres junto comigo, do meu lado. Balalai não pode estar com a gente, mas representando está o Rodrigo Vilar, CEO da Iniciativa FIS. E aí, pessoal, tudo certo? E está junto comigo também Fabrício Campolina. Oi, pessoal. Alegria muito grande de estar aqui na Iniciativa FIS. Agora, fisicamente, depois de tanto interação virtual, né, nesses últimos meses. Realmente, né? A gente não se conhecia pessoalmente. Eu não te apresentei, porque a primeira pergunta eu deixo pra você se apresentar e falar pra gente quem é o Fabrício Campolina. Bom, pessoal, eu atualmente atuo como diretor sênior de Healthcare Transformation na Johnson & Johnson Medical América Latina. Estou na empresa já há 15 anos, em diversas posições de marketing e vendas, mas recentemente movendo toda essa questão de inovação dentro da nossa empresa. Antes disso, eu atuei em diversas empresas de telecom, tecnologia da informação. Tive a oportunidade de fazer um MBA nos Estados Unidos, na Duke University. Sou formado em ciência da computação, apaixonado com a área da saúde, e agora, nesse momento que a gente vê essa junção de tecnologia com saúde, acho que eu não podia estar num lugar melhor. Fabrício, deixa eu te fazer, começando aqui, eu estava falando um pouco mais cedo, antes de você chegar, que eu vi um post seu relacionado ao seu tempo no Exército. Eu queria entender um pouco esse teu tempo no Exército, o que você aprendeu e o que você traz disso para a sua vida. Eu acho que assim, eu nunca vi nenhum executivo da saúde falar do tempo no Exército. Como você fez esse post, eu vou te fazer essa pergunta hoje. Como é que foi isso? Acho que foi uma experiência sensacional. Eu fiz CPOR e na época lá, né, muito jovem, os grandes aprendizados que ficaram para mim, primeiro é autoconhecimento, né? Acho que quando você está em situações extremas, você aprende a se conhecer. E no Exército, o tempo todo, você é levado a situações extremas. Então, por exemplo, teve uma semana que eu dormi literalmente 4 horas em 5 dias. Até alucinação eu tive. Tropa de elite. O cara colocou a granada na sua mão. De que estado que é? Em Minas que eu fiz. E era engraçado, né? Acho que quando a gente é mais jovem, as preocupações são diferentes. Então eu tava aquela semana lá, 5 dias dormindo 4 horas, era véspera de carnaval, minha única preocupação era não perder a voz, para poder ter voz pro carnaval. O carnaval. Chegar bem, mano. Você vê que é um mineiro com sangue de carioca. E era engraçado que o capitão, percebendo isso, mandava eu gritar mais alto que ele queria me ver rouco. Mas, enfim, acho que a primeira questão é você se colocar em situações extremas, você tem um autoconhecimento que ajuda bastante. À medida que você tem desafios, você saber a melhor forma de poder lidar com eles. A outra questão é conhecer as pessoas, porque da mesma forma que você se conhece, você conhece outras pessoas. Então a gente estava lá numa turma que eram 200 alunos do CPOR, depois a gente acabou virando tenente. Você via algumas pessoas se comportavam de uma certa forma quando estavam em situações normais e depois quando se colocavam em situações extremas tinha um comportamento completamente diferente. Então acho que me ajudou bastante também a entender o perfil das pessoas e mais ou menos as dinâmicas. Isso por um lado, que acho que foi um aprendizado muito grande. E outra questão é que quando eu acabei entrando no Exército, é obrigatório, acho que todo mundo sabe, a gente ficava vendo, pô, eu tô aqui, podia estar fazendo minha faculdade, mas no final das contas, quando eu terminei o curso, eu percebi o seguinte: qualquer coisa da vida que você tá vivenciando, você tem que dar o melhor de si, aproveitar ao máximo aquilo. Então, no início, quando eu entrei no Exército, eu estava meio relutante, falei, pô, não queria estar aqui e não aproveitei tanto. E depois eu fui aprendendo e fui aproveitando. E quando eu concluí o curso, eu falei, pô, se desde o início, do momento zero, eu já estava realmente com essa mentalidade de aproveitar ao máximo, dar o meu melhor, porque aquilo lá é a experiência que eu tenho, tudo que eu podia aprender, isso eu levei para minha vida. E essa questão da situação te levar a você aprender a lidar com situações extremas, vai pro outro lado da sua vida, que foi esperar 50 anos pro Galo ser campeão, né? E esse saiu esse ano finalmente. Você foi lá com seus filhos?
Fui lá com os meus filhos e eu descobri uma coisa, em futebol eu não sabia, tem a tal da portabilidade. Você conhece portabilidade ou não? Futebol não? De É futebol? tipo mudar de time? A gente já viu portabilidade de banco, né, de telefonia. De telefonia, qualquer E coisa. De time, não. Eu tô vendo agora um monte de cruzeirenses com portabilidade pro Galo. Vai Mas aqui, são Virando bem-vindos. casaca. É o famoso virando casaca. Mas assim, mas assim, com todo respeito, né, a todos os torcedores de time, eu acho que o que o Galo conquistou esse ano, acho que é um reflexo de muita paixão, né? Paixão pelos mecenas que estão investindo no time. Eu acho que talento também, a gente vê quando se forma um elenco, um time de grande talento, aí os resultados vêm. Eu acho que o Flamengo, eu sei que você é flamenguista, é um outro reflexo coisa, disso. foi a mesma coisa. Eu posso falar? Eu ia falar isso, que você não pode falar muito, porque demorou um tempo Demorou também, né? bastante tempo. E é isso, você sabe que foi momentos que, igual o Galo, o Flamengo quase caiu algumas vezes. E no meio do caminho, o projeto podia ter sido abandonado. Se o Flamengo caísse, o projeto era abandonado. E não seria nunca o que o Flamengo é hoje. Imagino que o Galo é a mesma coisa. E o Corinthians é a mesma coisa. Não, o Corinthians está em outro padrão. É outra coisa. O Corinthians é a mesma coisa. Mas é a paixão que... eu acho que o torcedor e o time movem pela paixão, realmente, é o que você falou, é a paixão. Não tem outra explicação pro futebol, pra mim. Não sou como vocês, mas... Mas vai chegar lá, vai chegar. Fabrício, me conta uma história. A gente está saindo de 18 meses, praticamente quase 2 anos, né, de uma pandemia que assolou, que deixou muito reflexo e muito cicatrizes, vamos colocar assim. E eu acho que a coisa boa, como você colocou, foi o digital. Por um lado, você teve empresas que tiveram que se reinventar. Por outro lado, empresas tiveram que acelerar o que já estavam sendo feitos. E como é que você viu a Johnson nesse tempo todo? Como é que foi isso? Eu acho que a gente, antes mesmo da pandemia, já estava antevendo, né, essa mudança, essa digitalização do mundo, e a gente já estava se preparando. Tanto que esse cargo que ocupa hoje em dia, ele não existia, ele foi criado em agosto de 2019, e era exatamente antevendo que o mundo ia ser muito mais digital, que a gente ia ter a prevalência dessas tecnologias de indústria 4.0 e que a gente precisava estar evoluindo rapidamente nessa direção. Então, quando veio a pandemia, e surpreendeu a todos, a gente já estava, de certa forma, preparado e, no caso da Johnson, o que aconteceu foi acelerar muito aquilo que a gente já estava planejando. E continua acelerando. Eu acho que é um aprendizado contínuo. A gente entra muito nessa mentalidade, esse mindset agile, de que a gente precisa estar constantemente entendendo o que está acontecendo no mercado, criando coisas novas, aprendendo, continuando a evoluir, e eu acho que isso é algo que vai ficar agora de uma maneira bastante contínua, e a gente está super empolgado. Inclusive, quando a gente começa a falar agora, né, desse pós-pandemia, até já adiantando um pouquinho, a gente estava falando um pouquinho de metaverso na conversa anterior aqui, e sem dúvida alguma a gente vai ver agora em 2022 muita coisa entrando dentro desse mundo do metaverso, mas que é um mundo sensacional e que a gente estava falando que tem um espaço-tempo diferente, ou seja, o tempo passa diferente no metaverso. Então, se a gente acha que o mundo mudou na pandemia, acho que a gente vai ser surpreendido como ele vai mudar agora nesses próximos anos. Um dia pode ser um segundo, um mês pode ser 24... Como é que é? 3 meses pode ser 24 horas. A gente estava falando um pouco mais cedo da questão do jogo do BBB que fizeram lá atrás, que em 24 horas se fazia, começava um jogo novo, e foram 20 milhões de acessos, pessoas jogando um contra o outro. Eu acho que, assim, lá atrás a gente sempre falou, estava conversando agora há pouco, a gente conversa muito com o pessoal da Omelete, Comic Con, eles já vêm voando nisso há muito tempo. Eles falam muito de metaverso. Eles falam muito dessa questão. Eu acho que eu não sei como as pessoas vão reagir, não sei como que vai ser o comportamento. Acho que ninguém sabe, essa é verdade. Do ser humano no próximo. Eu sei que já tem uma mudança. Você deve ver com seus filhos grande, que eles são totalmente digitais. A gente foi um pouco analógico, meio, né, e digital. Quero ver esse povo que tá chegando agora, entrando no metaverso, vai ter uma outra realidade, um outro comportamento, uma outra
percepção de tempo. Como é que foram seus filhos na FutureCon? Você tava me contando ali. Primeiro, os meus filhos, eles realmente estão dentro desse metaverso desde pequenos. Então, o primeiro show que eles foram foi dentro do Fortnite. Era um show que foi... Foi na pandemia? Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia? Eles já estavam nesse metaverso antes da pandemia. Foi um show que eu acho que teve 30 mil, 40 mil pessoas. E era engraçado ver eles com os avatares deles lá pulando. Mas voltando à questão da FutureCon, eles tiveram uma sacada muito bacana, né? O filme Matrix. E eles esconderam joias dentro do metaverso que eles criaram do evento FutureCon. Para quem não sabe, FutureCon é um congresso da área de telecom que já existe há muitos anos. E durante a pandemia eles criaram um mundo virtual para poder representar o congresso. E nesse mundo virtual, que tinha várias ilhas, eles esconderam as joias. E quem conseguisse achar todas as joias ganhava ingresso pro Matrix. Como eu soube disso, eu estava lá dando uma palestra nesse congresso, eu fiquei empolgado, mas eu resolvi deleguei para meus filhos eles procurarem as joias. Colocou pra trabalhar. Inteligente. E eles ficaram bastante empolgados com a ideia, conseguiram achar as joias e a gente acabou ganhando 2 ingressos para ver, né, Matrix. E aí eu estava brincando também com os meus filhos, né, a gente volta a ver Matrix, aquela analogia da pílula vermelha e da pílula azul, exatamente. Que eu acho que é mais atual do que nunca, né? Um filme de, sei lá, 20 anos atrás. Que a gente não entendia, eu não entendia, pelo menos. Pra mim era uma coisa de doido. Agora talvez a gente consiga entender melhor. Um pouco mais, é verdade. Com certeza. Mas é sensacional, né? Essa metáfora que criaram, né? A pílula vermelha. Não, genial de verdade. Você escolhe enxergar a realidade, sair fora da sua zona de conforto, né? E tudo o que isso implica, ou a pílula azul que você toma e volta ao seu mundo. E fica lá na sua zona de conforto, seu tranquilo. Até que esse mundo te atropele, né? Porque não é algo muito sustentável. Mas eu acho que a gente está no momento que todo mundo vai ter que fazer essa escolha. Pílula vermelha ou pílula azul. Eu acho que é por aí mesmo, eu concordo. A gente tem conversado bastante aqui dentro, né, sobre isso, com os nossos parceiros, com a Johnson, inclusive, com vários parceiros nossos. Para onde que a gente vai? Ninguém sabe. Alguém dizer hoje, sentar aqui e falar que vai para algum lado, você pode ter um cheiro do negócio, mas não é possível que você tenha certeza absoluta do que vai acontecer. Ninguém tem, isso é fato. E eu acho que isso tem que ser construído a várias mãos. Eu acho que essa é a verdade. A gente tem, o Rodrigo falou, a gente tem conversado muito com os parceiros e a gente tem ouvido muita gente. E a gente gosta de ouvir muito o que estão pensando. Eu conversei com o Gilson, né, que eu comentei contigo, da Johnson. Gostei muito do que vocês estão fazendo, muito da direção da parte de educação. E é muito o que a gente pensa que... E aí vai testando, né? A gente brinca que aqui a gente faz testes, como é? Faz testes e acerta... A gente erra muito, mas erra rápido. Tem que ser assim. Mas essa nova mentalidade, ela é poderosa. Por quê? Se você fosse 10 anos atrás, né? Quando eu fui treinado lá no meu MBA lá, o que eles ensinavam? Você vai fazer qualquer ação comercial de marketing, você precisa fazer uma pesquisa de mercado, tem toda uma metodologia, né, selecionar muito bem o público-alvo. Acho que todo mundo conhece bem aqui. Investimentos bastante pesados, demorava 6 meses para fazer uma pesquisa realmente com profundidade, e aí você tomava as decisões se você ia lançar ou não. E aí você criava um plano estratégico de 3 anos, criava toda uma estrutura para poder executar isso nos 3 anos e você tinha sucesso. Esse era o mundo de 20 anos atrás. Qual que é o mundo de hoje em dia? Para começar, não existe mais esse negócio de pesquisa. Não. É tudo test and learn. É testar e aprendizado, é coisa contínua. Exatamente. A velocidade da mudança é tão grande, se você fizer uma pesquisa hoje, até você acabar e colocar, aquele mundo já mudou. E aí acho que as empresas digitais, é isso que elas acontecem. Então, por exemplo, vamos pegar casos clássicos aqui, Airbnb, que todo mundo conhece. Como é que eles começaram? Eles começaram com um projeto que era botar um colchão na sala de estar de apartamentos em São Francisco. Deu muito errado, não funcionou nada. Né? Se eles fizeram uma pesquisa antes ou depois para isso, eu não sei, mas eles começaram desse jeito. E daí eles pegaram feedback, começaram a se desenvolver outros modelos e se transformaram no que se transformaram, mas não é através de pesquisa de mercado, é nesse conceito de aprendizagem e testagem. Só complementa. E aí essa questão de planejamento estratégico também é a mesma coisa. Se você acha que a forma de tocar a sua empresa hoje é
fazer um planejamento estratégico de 3 anos e criar uma estrutura fixa para entregar isso, você não entendeu nada para onde o mundo está indo. O que a gente precisa hoje em dia é o quê? Você está de maneira constante capturando insights. Né? A gente veio aqui hoje, eu vim aqui hoje aqui na Iniciativa Física. Não tinha agenda nenhuma. Eu queria bater um papo. E aí a gente já saiu daqui com quantas ideias? Várias. Algumas. E já deleguei um monte de coisa pra galera aí. E aí, qual que é a questão aqui? Você vai aprendendo, testando e desenvolvendo e vendo a resposta, né, dos seus clientes. E você precisa ter estruturas ágeis que vão se reorganizando para entregar essa proposta de valor de acordo com esses aprendizados. E essa forma de atuar atualmente. Eu acho que isso é a principal coisa. Ter gente que se adapte, né? Ter pessoas que se adaptem a esse ambiente, a esse mundo novo. Uhum. Não é todo mundo que se adapta. Não é todo mundo que tem essa cultura, que tem essa cabeça. E é difícil você achar gente que tem essa vibe, eu não gosto dessa palavra, do mindset de times ágeis, mas é o real e tem que ser assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ia falar sobre educação, vou falar depois, mas antes eu vou falar de uma coisa que eu sei que é uma das suas paixões, que você já comentou 2 vezes aqui, que é Agile. Como é que você acha, como é que você vê essa metodologia hoje? O que eu acredito bastante, isso baseado em várias... Assim, a gente tem feito várias consultorias com a McKinsey, com outras grandes consultorias estratégicas, temos falado bastante em diversos mercados. E qual que é a crença muito forte que eu tenho hoje em dia? Da mesma forma que na década de 80, você viu a qualidade total saindo das plantas de manufatura e indo para as empresas, e no caso o Japão soube explorar isso muito e teve uma década de muitíssimo crescimento e protagonismo na década de 80, alavancando isso. Acho que a gente vai passar agora para um momento similar dentro das empresas tradicionais. As empresas tradicionais vão cada vez mais mover para esse modelo de trabalho agile, tirar das suas áreas de IT, replicar o que as empresas digitais fizeram e começar a mudar completamente sua forma de trabalho. E o que, por exemplo, quando a gente vê alguns trabalhos feitos pela McKinsey, por exemplo, mostra que esse tipo de forma de trabalho e forma de liderança pode trazer é aumentar em 3 vezes a produtividade. Acelerar de uma maneira absurda sua capacidade de inovação. Eles têm números lá que chegam até 22 vezes mais. E reduzir os seus gastos aumentando a produtividade. Eles têm alguns benchmarks que falam reduzir até 30%. Então, a gente acredita que vai ter um movimento muito forte de empresas tradicionais, sejam hospitais, operadores de saúde, indústria, migrando para essa nova forma de trabalho, essa nova forma de liderar. E isso não é fácil. O principal desafio aí é cultural, né? Nem da forma de trabalho. E não é só mudar o número que todas as coisas. Não é você pegar e falar, agora eu tinha um time de projeto, agora eu tenho um squad agile. Não. É uma forma completamente diferente de atuar. E aí, voltando àquela analogia da pílula vermelha e azul, é difícil as pessoas querem sair da zona de conforto. A gente fez uma brincadeira dessa no Town Hall recente da Johnson, né? Tinha lá várias M&Ms vermelhos e azuis. E aí, quando a gente saiu da sala e voltou, os azuis tinham desaparecido, os vermelhos estavam todos lá. Então, na hora que ninguém tá vendo, o pessoal vai na azul. Vai todo mundo ficar na sua zona de conforto, né? Antes de entrar na iniciativa, eu era gerente de projeto numa empresa de tecnologia enorme. O projeto estava há meses sendo feito, foi refeito o cronograma algumas vezes ao longo de 6 meses que eu estava lá. E eles estavam implementando a metodologia Agile. E é um pouco o que você falou. É muito difícil as pessoas entenderem o que é, comprarem a ideia e assim, eu vejo que poucas empresas realmente compraram, realmente vestem a camisa e vamos criar squads, vamos se adaptar, vai ter mudança, tudo bem, mas a gente vai trazer uma produtividade maior. Pouquíssima gente vê isso, pouquíssima gente. Eles geralmente querem um planejamento longo, querem saber quando que vai ser o fim, quando que vai entregar. E é a cultura da empresa que ajuda nisso. Aí tem essa outra parte que é uma coisa que é muito cara para nós aqui na iniciativa, Fabrício,
que é a cultura. Como que você adapta uma cultura? Como é que você muda essa cultura? E antes disso, qual que é o valor da cultura no setor da saúde? A gente teve um painel na FISUC exatamente sobre isso. Para você, qual que é o valor da cultura no setor da saúde e como é que você adapta para os novos tempos essa cultura? Eu acho que cultura não só no setor da saúde, eu acho que em qualquer setor é fundamental, é a base da empresa. E acho que até um dos grandes preocupações que existe hoje em dia com toda essa questão de home office é como que você preserva a cultura da empresa num ambiente que as pessoas não estão convivendo, que elas estão se conectando virtualmente. Por isso que tantas empresas estão querendo promover um trabalho híbrido, não só manter um virtual. E essa questão da cultura, ela acaba determinando quem a empresa é. E é fundamental toda a liderança estar claro qual o tipo de tom quer estar junto com os valores. E cada vez mais a gente tem, dentro da Johnson, promovido uma cultura digital first, de inovação, de sair da zona de conforto. E eu acho que todas as grandes instituições, as grandes empresas, elas realmente têm que pensar com muito carinho qual a evolução cultural que elas querem promover dentro de todas essas mudanças que a gente está vivenciando e como, de uma maneira absolutamente intencional, a alta liderança consegue mover a organização em direção a essa nova cultura. E tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, se você tentar implementar Agile só como uma forma superficial ou atropelada, o que você vai gerar é caos, não é inovação. Então é um processo, é uma jornada que não vai acabar nunca. Você começa com pockets pequenos, né, com alguns bolsões menores, vai ampliando e a organização vai se encantando e vai cada vez mais movendo nessa direção. Mas cultura é fundamental e sempre vai ser em qualquer setor, em qualquer empresa. Aqui a gente tem uma cultura muito forte, o Rodrigo bate na tecla. É uma cultura que é um pouco, eu admito que eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que cultura é a base de tudo. E a gente gosta de ter uma cultura diferente. Eu acho que é uma cultura de você, como a gente falou, errar rápido, vai errar muito. Quem achar que não vai errar, tá errado. Errar rápido, é mudar rápido, é transformar, inovar. Eu acho que essa é a grande palavra. Uma outra palavra que a gente gosta muito, que eu queria ouvir a sua opinião também, é o ecossistema. Qual a importância do ecossistema na saúde para você? Eu sei que você esteve conosco falando exatamente sobre algumas coisas, mas sobre isso também durante a FISWeek. Qual a importância do ecossistema e o que mudou nesse pensamento de ecossistema nesses últimos 24 meses, 8 meses, na relação a 5 anos atrás, por exemplo? Acho que mudou muito. Então, quando a gente começa a falar muito com essas empresas digitais, você começa a mudar a forma que se enxerga as coisas. Então, alguns anos atrás eu estava falando com um líder das empresas digitalmente nativas da Microsoft para a América Latina. E ele começou a conversa falando o seguinte: o mundo de hoje não é mais empresa versus empresa, é ecossistema versus ecossistema. Aquilo realmente me marcou profundamente, porque essa frase me fez refletir sobre o que a gente estava vivendo, que é exatamente essa ideia de que eu sozinho eu chego até eu tenho uma capacidade, eu tenho uma escala. Quando a gente começa a se integrar no ecossistema para um propósito, a gente consegue construir coisas muito maiores e muito mais rápido. E aí, por exemplo, o Terra, o Cláudio Terra, acho que muitos de vocês grande Cláudio Terra. Conhecem bastante. Agora tá na Pfizer, né? Ele sempre, a gente até bateu um papo com ele num webinar recentemente, ele sempre teve essa visão também muito antes. Ele foi um pioneiro dentro da saúde. Concordo. Com essa questão de inovação aberta, de ecossistema. Eu lembro também, a primeira conversa que eu tive com ele, ele virou e falou o seguinte: olha, a forma que a gente trabalha aqui é o seguinte, eu não quero que você me traga uma solução pronta. A forma que eu trabalho é o seguinte: você traz seus ativos e põe em cima da mesa. Eu ponho os meus ativos em cima da mesa, a gente trabalha de forma coordenada dentro de um ecossistema, alguém tem que orquestrar esse ecossistema, e a gente, com o mesmo propósito, a gente consegue, e obviamente com um objetivo central, a gente consegue fazer algo muito maior. Isso acho que também tem muito a ver com essa questão dos ecossistemas. Concordo em gênero e número grau. E aí, qual que é a grande chave do ecossistema? É a colaboração, que é muito diferente da forma com que o sistema de saúde a gente está acostumado, né? O sistema de saúde nos últimos 10 anos era um sistema absolutamente competitivo, pouco colaborativo, que quem tinha esse tipo de comportamento tinha bastante sucesso
no passado, mas agora, essa próxima década, quem mantiver esse tipo, né, de comportamento vai ter muito mais dificuldade e vai ter bem menos relevância. Por quê? Porque quando a gente para pensar com toda essa velocidade de inovação, essa questões de transformação, e se você vai competir contra o ecossistema, eu sozinho versus um ecossistema... Você é nada perto do mundo, né? Então, no final das contas, colaboração, ecossistema, dentro de propósito, a gente tem muitos exemplos de casos de sucesso dentro dessa coisa, e obviamente eu queria aproveitar e parabenizar aqui a Iniciativa FIS, porque vocês são um dos grandes promotores de ecossistemas dentro, né, da área da saúde, e a gente acaba vivenciando o benefício dessa comunidades que vocês estão orquestrando. Quando você falou isso de colocar os ativos na mesa e vamos fazer junto, é o que a gente faz. A gente mesmo com as startups, a tecnologia que a gente veio desenvolvendo junto com vocês, junto com as lideranças, junto com os parceiros, é muito disso. Traz os seus ativos, a gente tem os nossos, joga na mesa e vamos ver o que a gente sai junto. Eu gosto muito do Terra, tem muito tempo que eu não falo com ele. Ele andou lá na Vale, agora voltou para o setor da saúde. Inclusive a gente tem que voltar a conversar bastante, mas eu acho que é bem por aí. E a questão da Iniciativa FIS, na verdade, eu acho que a principal coisa do ecossistema não é a Iniciativa FIS que fez, foram todos que... A Johnson, o Campolina, o Marcelão, o Luke e vários outros. Estou falando da Johnson específico, mas de todas as outras empresas, todas as outras lideranças que aceitaram esse desafio de fazer coisa junto. Não foi a gente que fez. A gente podia ter um sonho aqui, uma vontade de fazer. Se as pessoas não aceitassem, não quisessem fazer, não ia sair. Eu acho que é bem por aí. E na verdade é parabenizar todo mundo, todas essas lideranças, essas empresas que aceitam e aceitaram estar conosco aqui fazendo essas loucuras que a gente tem tentado fazer. Eu brinco que o Rodrigo, se ele está descansado, se ele não está descansado, ele vem com 5 ideias. Se ele está, ele vem com 15. E ele não pode ficar muito tempo sem fazer nada, porque senão ele vai vir com um mundo de coisas pra gente resolver. Deixa eu te contar, Fabrício, você sabe que a gente conversa muito. Quando a gente vai montar pautas, eventos, a Iniciativa FIS não são eventos. A gente usa os eventos como uma forma de engajamento, como várias outras formas. E geração de conteúdo. E geração de conteúdo pesada. Mas quando a gente vai fazer esses eventos, a gente sempre ouve algumas pessoas. A gente não tem um comitê curador do jeito normal das coisas. A gente liga para as pessoas e vai construindo em várias mãos o negócio. Você ajuda muito em várias coisas. E eu vou trazer também o nome de um outro grande amigo meu também, que é amigo nosso, que eu sei, que é o Leandro Tavares. E aí eu liguei pro Leandrão, do mesmo jeito que eu liguei para você, e perguntei: Leandro, eu queria fazer alguma coisa de educação, o que poderia ser? E ele levantou a bola, que foi um painel, inclusive, que ele moderou, relacionado à formação dos executivos da saúde. Como é que você está vendo isso e como é que a gente pode melhorar essa formação? Sim, antes a gente sabe que os executivos de saúde eram basicamente médicos, profissionais de saúde, de certa forma, que ali estavam, que não tinha uma formação que foi criada no tempo. E agora? Como é que está isso para frente agora, na sua opinião? Bom, eu acho que, sem dúvida alguma, né, acho que um executivo da saúde que tem uma formação médica, que vivencia essa assistência, ele tem um diferencial. A gente vê diversos grandes líderes, como a gente até falou, o Dr. Sidney Klarner, que está lá 5 horas da manhã fazendo a cirurgia dele, 8 horas ele assume a presidência do Einstein. Então, acho que primeiro eu queria destacar que eu acho que esse tipo de experiência, ela é extremamente rica e com certeza acrescenta muito para lideranças executivas. O que eu acho que para os executivos de saúde do futuro vai ser bastante importante é ele abrir a cabeça para esse mundo digital, para essas novas formas de aprendizado. Então, eu acho que além das formas tradicionais de desenvolvimento, sejam os cursos de gestão, seja uma experiência assistencial, eu acho que um pilar novo que se soma para essa próxima década é essa pessoa ela ter uma que a gente chama de savviness digital, ou seja, ela tem uma fluência digital. E como é que ela vai desenvolver essa fluência digital? Ela não precisa, obviamente, aprender a programar e virar um desenvolvedor, mas ela precisa entender claramente quais são essas ferramentas, como elas podem ser usadas. E aí eu acho que tem algumas instituições que têm sido protagonistas em ajudar esses executivos
a entender esse novo mundo. Eu até recentemente concluí um curso no MIT sobre organização digital, que eu achei maravilhoso, abriu muito a minha cabeça. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que o executivo de saúde do futuro, além de toda a formação tradicional, que eu acho que ela se preserva, ela adiciona um terceiro pilar, que é essa fluência digital, que ele vai ter que buscar formação em instituições como o MIT, Stanford e outras, que sem dúvida alguma pode ajudá-lo a ir para esse próximo nível. E esse vai ser um grande diferencial. E tem que estar aberto a aprender e tem que tomar umas 20 pílulas vermelhas todos os dias. Isso é verdade. Voltando a essa questão da educação também, eu sei que a Johnson tem feito muita coisa nessa direção. A gente estava conversando agora há pouco sobre projetos que vocês estão fazendo. Como é que vocês estão vendo essa questão de treinamento? O que vocês têm olhado nessa questão educacional lá dentro? Acho que treinamento sempre foi o nosso DNA. A gente tinha, antes da pandemia, aí, uma capacidade de contribuir com treinamento de cerca de 4.000 profissionais de saúde todos os anos, ajudando a melhorar os padrões de cuidados e dar mais acesso. E agora, acho que com a pandemia, a grande chave é como que a gente consegue alavancar todo esse mundo digital para dar uma escala muito maior. O que a gente já aprendeu e a gente está querendo acelerar? A questão toda de realidade virtual, realidade aumentada é muito importante. Inclusive, a gente já viu algumas publicações mostrando que, por exemplo, pega residentes e treinam eles em uns certos procedimentos usando realidade virtual, realidade aumentada. Você pega um outro grupo que você treina de uma maneira tradicional, com simuladores, às vezes com cirurgias, né, em animais, e leva os dois para fazer um procedimento real. Os que tiveram realidade aumentada, 65% conseguiram concluir o primeiro procedimento sozinho. Os demais, todos precisaram do preceptor intervir em algum momento. Obviamente que tudo isso foi feito em ambiente controlado, preservando a segurança do paciente, mas eu acho que essa questão de realidade virtual, realidade aumentada, ela já é algo que está tomando uma proporção muito grande e vai se ampliar. Quando a gente, metaverso, né, a gente tem que explorar as possibilidades do metaverso, tá com algumas ideias aqui, que eu acho que não é um momento ainda de trazer o que a gente está desenvolvendo, mas acho que a gente deve ter novidades em breve. E também a questão de como consumir esse conteúdo através de gamificação, de tornar ele disponível para que quem queira consumir esse conteúdo ele possa consumir aonde, quando e da forma que ele queira. Eu acho que a essência do treinamento ela se preserva, né, e o propósito desse treinamento, mas a forma de entregar tem evoluído absurdamente, tornando muito mais efetivo e aumentando a capacidade de atingir muito mais profissionais de saúde. Concordo plenamente. Eu ia chegar ao fim. Bom, eu ia ficar aqui a tarde inteira, né? Isso aqui dá pra ficar alguns tempos aqui. Mas tudo bem. Mas eu sei que o Fabrício tem mais uma reunião ainda. Tem compromisso. Mas eu quero fechar com uma última pergunta. O que o Fabrício do futuro, a gente falou do passado, com todo o presente, quero pensar agora, quero saber do futuro. O que o Fabrício do Campolina do futuro pode ser esperado? Ou o que você quer deixar, que você espera? Futuro do Fabrício. É filosófico. Essa é uma pergunta bem desafiadora. Eu acho que é engraçado, né? Eu estou tentando fazer um link aqui a gente vai acompanhando aí na internet umas coisas interessantes. Uma das provocações que eu vi foi quando você tiver daqui a 30 anos, o seu neto pergunta para você o que você fez durante a pandemia. A gente viu live. Live. Até live sertaneja eu tava vendo já. Aí você pega e na brincadeira desse vídeo lá, mostrava a pessoa pensando, tava gravando vídeo de TikTok. Né? Virei TikTok. Mas enfim, eu acho que isso é uma provocação bem bacana, né? Eu acho que talvez menos do que né, eu daqui a 30 anos poderia contar para mim mesmo hoje em dia, mas quem que eu de hoje em dia gostaria de ser para quando eu tiver 30 anos e refletir sobre aquilo que né, a gente está fazendo. E eu acho que essa reflexão, eu acho que o principal é a gente imaginar o que a gente está fazendo, né, de impacto para as nossas comunidades. Eu acho que talvez a grande
lição que a gente tirou disso tudo, talvez o que eu trouxesse para mim mesmo hoje, daqui a 30 dias, é valorizar cada vez mais o nosso papel de poder mudar, né, a nossa sociedade em torno de nós, as nossas comunidades, enquanto acho que sociedade civil organizada, o que a gente pode fazer para mudar muito essa mentalidade de ficar questionando às vezes o que outros poderiam fazer e pensando o que eu posso estar contribuindo e desenvolvendo. Então, eu acho que a grande questão é como que nós, que muitas vezes estamos numa posição privilegiada, seja pelas instituições que a gente atua, seja pelo conhecimento que a gente tem, o que a gente pode estar fazendo para poder contribuir para construir um país melhor para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos. No carnaval do ano passado, a gente passou no Clubhouse, não é não, Rodrigo? Exato. Algumas boas horas. Algumas horas, algumas boas noites, né? Não, a gente que tinha juízo passou no Clubhouse. É isso. É verdade, é verdade. No carnaval de 2021. E de lá vieram muitas ideias. Eu ficava brincando que o Clubhouse parecia o cafezinho. Mas Você encontrava com pessoas que você... aliás, o nome Papo no Café veio disso. Veio disso. Veio do Clubhouse, é isso mesmo. Porque é exatamente a noção que a gente tinha também. E eram assim, muitas ideias, encontros inesperados. Né? Até o Balalá, eu conheci ele muito durante o Clubhouse lá, que a gente estava em várias salas lá. Ele estava em todas, né? Basicamente ele estava em todas. Ele estava em todas. Mas voltando, né, à questão, um dos papos que teve lá, a gente começou a falar o que as startups precisavam. E eu, crente que era as empresas ajudaram a se conectarem com os hospitais, com as instituições, e as startups que estavam lá, que sabiam realmente qual eram as dores delas, todos falaram, não precisa de desenvolvedor. E aí a gente começou a olhar um pouco mais de carinho para essa questão e você vê, né, o nosso país com 3 milhões de desempregados, por outro lado, a área de tecnologia da informação com um déficit de 80 mil de profissionais formados e eu vim da área de computação, eu sei que não é tão complexo assim você aprender a desenvolver. E a gente começou a explorar e viu que era capaz, por exemplo, você pegar um profissional, por exemplo, um entregador de iFood, né, um Rappi, um Uber, você pegar ele, desde que ele tenha uma formação, né, por exemplo, segundo grau, e ajudá-lo a se transformar em desenvolvedor em 6 meses. Ou seja, em 6 meses você consegue transformar a vida daquela pessoa e das famílias, da família dessa pessoa. Muito legal. Como é que é o nome do projeto? É Mil Devs. Mil Devs? Isso. Então, a gente pegou... No Brasil todo? Então como é que surgiu esse insight? Aí na época lá, né, um outro parceiro nosso forte, que é Distrito, que vocês conhecem bastante, eu liguei lá pro Gustavo Araújo, ele também estava com essa mesma ideia, a gente falou, vamos tentar construir um ecossistema. É até legal que eu dou um exemplo aqui de ecossistema, como é que a gente conseguiu orquestrar isso. E aí a gente falou, então vamos. Aí eu virei para ele e falei, você conhece alguma empresa que consegue capacitar? Ele, obviamente, está conectado com todo o sistema deles lá. E conseguiu rapidamente encontrar a mestra que nos ajudou com isso. Tem um curso que tem desenvolvedor de Python em 6 meses, pega e faz essa capacitação. E a gente começou a montar esse ecossistema. Então, a gente foi dentro das empresas que traziam os jovens aprendizes da Johnson, e chegou para essas empresas, CIE, Espro, Cefaz, e falou, olha, vocês conseguem nessas comunidades encontrar jovens formados de 2º grau que não estão indo para a faculdade e que poderiam, estão em comunidades vulneráveis e poderiam ter interesse de vir para essa área. Eles divulgaram, conseguiram atrair 800 jovens interessados. A gente pegou, aí ligamos lá para a área de Talent Acquisition da Johnson e falou, olha, vocês vão fazer um programa de trainee diferente esse ano. Vocês vão pegar esses 800 jovens e vão ajudar a gente a selecionar que eles têm mais perfil para... da empresa. Aí rodaram, né, primeiro um teste lá de inteligência artificial, filtraram os 800 para 160, fizeram dinâmica de grupo de 160 e fecharam uma turma de 80. E aí esses 80 começaram agora em julho e estão formando semana que vem. Porra, que coisa ótima! É engraçado que você pega e acha, a gente vai chegar com os 80. Infelizmente não conseguimos chegar com os 80. Vamos fechar quantos? 60, em torno de 60, 20... acabaram desistindo no meio do caminho. Acho que ou descobriram que não gostavam ou tiveram realmente que parar para trabalhar porque eles não puderam com certeza continuar, abrir mão da renda deles, ainda que fosse noturno o curso. Eu acho que eles deviam mas enfim, são 60 jovens que estão formando. A gente tem o professor já tem lá como o padrinho dessa turma aí, são os primeiros 80, chama Mil Devs, que a gente quer formar 1000. 1000 devs. Isso, é a primeira turma. A Johnson patrocinou essa primeira turma. Desses, a gente foi abrindo o ecossistema
Então, diversas startups, inclusive a Johnson, apadrinharam esses jovens. Então, desses 60, 42 já tem emprego em janeiro. Que coisa boa, A gente conseguiu pegar cara. 5 dentro da Johnson, a Distrito pegou 15, aí a gente tem várias startups, né? O Robolaura pegou 2, o pessoal super diverso, metade homem, metade mulher. Algumas no Rio de Janeiro, não? Todos em casa? Como é que tá isso? Tem, deve ter por aqui, tem no Brasil inteiro. E aí, só complementando, né? Tá, então eu fico com o convite, quem quiser ainda apadrinhar, tem ainda acho que 20 jovens que precisam ser apadrinhados. Quem quiser patrocinar a turma o ano que vem, fala com a gente que a gente pode ajudar a montar essa turma. E pode contar com a Pode gente contar aqui com o a que você gente, que a precisar, gente cara. Então, divulga vamos embora. aqui. Vamos Maravilha. ajudar. Isso é vamos muito ajudar. legal. E só fechando aqui, um exemplo que pra mim mostra claramente o que é ecossistema, tá? A gente tinha mais ou menos uns 10 jovens que eles não tinham computador em casa. Então tinha coisa fazer o curso. E aí a gente pegou e falou, pô, vamos bancar. E todo mundo falou, a gente banca do bolso, porque mais pela burocracia que Claro, tinha dentro lógico. da Johnson lá. E aí a Carol, que é a nossa especialista lá que estava ajudando a coordenar isso, ligou para uma empresa que alugava computador, contou o caso para ela. Você me contou essa história. E aí a empresa, qual que é o ativo dela? Esses computadores. Eles pegaram e falaram, não vou cobrar de vocês, vou dar de graça. Então assim, é um ecossistema, todo mundo botando seu ativo e serviço. E no caso, uma empresa, uma microempresa, com serviço de aluguel de computador, o ativo dela é aqueles computadores, botou o serviço do ecossistema e esses 10 jovens estão com computadores graças a essa empresa, né? Muito legal. Acho Pô, que é isso. vamos conversar mais sobre isso, sim. Ah. Com certeza que eu tenho total interesse Muito legal. em conhecer Aí mais a e diferença ajudar que você mais. tá fazendo já. Daqui 30 anos você já pode contar pros seus netos o que É, você mas fez. o TikTok eu também gravei vídeo, mas não foi só o TikTok. Quem não gravou o vídeo pro TikTok? Muito bom. Muito legal. Gostei muito desse programa, gostei muito do papo. Obrigada por estar comigo. Fabrício, você Rodrigo. tá sempre convidado, pô, a casa é tua, da Johnson, você sabe aqui que você é um amigo fraterno. Só faltou agora o nosso jantar, que a gente vai tomar vinho depois. Bom, aqui, lá em São Paulo, a gente em qualquer combina. lugar. Em qualquer lugar. Podia ser com vinho, mas a gente tá Mas fazendo tá muito muito cedo hoje. Muito cedo. Não tem como. Ficamos no cafezinho, na água, tá ótimo. Obrigada, Rodrigo, por estar comigo nesse papo. Fabrício, obrigada por ter aceito o convite e estar com a gente. E obrigada pela manhã aqui de bate-papo, que foi ótimo. Não, eu que queria agradecer. Inclusive, quando me convidaram, falaram, vamos fazer virtual. Eu falei, não, eu faço questão de ir presencialmente Boa. aí. Acho que a gente está num momento melhor no nosso país, graças a Deus, está permitindo isso. Acho que a gente tem que aproveitar. Nada substitui Essa É, interação. essa interação. Né? E eu queria aproveitar também para parabenizar a iniciativa FIS, Josier, Todos nós. Rodrigo, Manu. Acho que o que vocês estão construindo aqui é de absoluta relevância para o nosso país. Eu vejo não só o tanto de ideia, de energia que você se dedica a esse projeto, mas sem dúvida alguma é um grande orgulho poder falar, né, da amizade que a gente tem com aqui certeza. e dizer que eu estou junto com a iniciativa Obrigada. FIS. Né? Vocês estão de parabéns. O prazer e- é todo nosso, Prazer é Fabrício. nosso. Você é um amigo fraterno, como eu falei. A Johnson é uma empresa que a gente respeita, a gente adora, você sabe bem disso. O que vocês precisarem. E, de novo, a iniciativa FIS só existe porque tem o Fabrício Campolina, o Luke, a Johnson, o Marcelão, essa galera E toda. outros E líderes eu tô falando só da parceiros. Johnson. Isso aí, mais milhões aí, né? Muito legal. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Manu. Obrigado, Fabrício. E vamos em frente. Um abraço. Esse foi mais um episódio do Papo no Café. Tivemos hoje Fabrício Campolina com a gente. Eu, junto comigo, como co-apresentador, Rodrigo Vilar, substituindo André Balalai. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, YouTube, Spotify e outras plataformas de streaming. Acessem a Trust, www.trust.com.br. Vejo vocês no próximo Papo no Café.